No ar, Vida Vivida. E no programa de hoje eu converso com uma judoca peso ligeiro, atleta da Seleção Brasileira de Judô e revelação do PAN de 1999, conquistando a medalha de ouro. Atualmente, além de ser contratada pelo Flamengo, ela também faz parte do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Eu converso agora com a judoca Daniela Pouzin. Daniela, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Bem, Dani, para a gente dar início então ao nosso bate-papo aqui, me tira uma curiosidade. Você é formada em arquitetura. Você já trabalhou ou trabalha na área ou os tatames te ocupam o tempo todo? O tatame já teve uma proporção na minha vida muito grande e que realmente eu tomava uma grande parte dela e me permitia estudar e manter outras atividades, mas trabalhar efetivamente eu não conseguia, a não ser em alguns momentos no escritório do meu irmão, que também é arquiteto, ou no do meu pai, que também é. Mas atualmente eu já estou fazendo um programa de transição de carreira e divido meu tempo com o esporte e já com a minha atividade profissional futura, que é futura e atual, né? Que hoje em dia já estou atuando nisso, que é a arquitetura. Mas como surgiu o interesse pelo judô? Foi desde criança? Foi na faculdade? Quando que surgiu o interesse por esse esporte? Para atleta que chega na seleção, eu entrei tardiamente. Eu entrei com 13 para 14 anos. Na verdade, meu pai achava importante o esporte. Desculpa, Dani, mas com quantos anos os atletas entram? Normalmente com 4, 5, 6, assim, os atletas mais novos, que entram desde novinhos. Hoje em dia está um pouco misturado, está um pouco mesclado a seleção. Já tem atletas que entraram mais velhos. Mas na minha geração, normalmente a seleção era formada por atletas que entraram desde criancinha. E eu já entrei já na pré-adolescência, né? Já estava mais tarde. Mas acabei entrando, não achava que judô era esporte de menino, não queria fazer de jeito nenhum, então eu relutei para entrar. Meus irmãos já faziam, eu tenho uma irmã gêmea que já fazia, e eu falava que não ia fazer. Mas meu pai achava importante, achava que judô trazia disciplina, e acabou meio que me convencendo a fazer. Bem, Dani, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar da sua infância, dos tempos de colégio. Você é daqui do Rio. Como foi a Daniela Meninota? Ela era muito tímida? Eu era super tímida. Continua tímida? Não, eu acho que o judô me ajudou muito nisso. Logo que eu entrei, eu era um bichinho do mato. E aí eu achava que não ia me enturmar e acabei entrando no judô por conta dos meus irmãos, porque o ultimato não foi para fazer judô. O ultimato do meu pai foi para fazer uma atividade física. E acabou que eu fiquei pensando, tímida, eu vou para onde meus irmãos já estão, porque eu já conheço eles, né? Pelo menos eu ia conhecer alguém na turma. E aí acabou que depois de uma semana eu amava o judô e só não queria dar o braço a torcer dizendo que eu gostava, né? Então, e aquilo ali, a convivência, o contato do esporte, ele vai te transformando, né? E vai deixando... Acho que hoje em dia eu não sou tão tímida assim. Participar de uma Olimpíada é um momento assim mágico, especial na carreira de um atleta? Conta aí pra gente essa emoção. Participar de uma Olimpíada é mágico, né? Na verdade, logo que eu entrei, o Rogério Sampaio tinha acabado no ano anterior, que eu entrei no judô, de ganhar uma medalha de ouro olímpica. Então, ficou aquela sensação, pô, medalha de ouro eu acompanhei, porque meus irmãos já faziam, então eu acompanhei aquela chegada da medalha. E eu fiquei com aquele sonhozinho de Olimpíada na cabeça, entrei displicente, eu nunca imaginava que ia ser sequer da seleção brasileira. E a coisa veio como uma avalanche. Em um ano eu estava na seleção júnior, e aquilo ali eu fui campeã pan-americana júnior do mesmo ano, e foi crescendo. Isso que ano? Isso foi em 95. E aí, você tinha quantos anos, desculpa? 15, 16 anos, né? Adolescente. Por aí. E aí foi logo que eu acabando de entrar no judô, né? E aí aquilo ali eu falei assim, pô, será que eu consigo? E eu comecei já a perseguir essa Olimpíada. Qual era a Olimpíada? E aí, a primeira que eu achava que eu ia pela idade seria de 2000, Sydney. Eu consegui o ranqueamento em 99 nesse PAN que eu fui campeã. E veio a medalha, com essa medalha veio o ranqueamento olímpico, o direito do Brasil levar um atleta na categoria ligeiro para as Olimpíadas de Sydney. E em dezembro do ano anterior eu tive uma hérnia de disco me tirando um ano de dentro das competições e eu acabei não indo à Olimpíada. Só fui no próximo ciclo olímpico em Atenas, 2004. Foi a primeira Olimpíada que eu tive e realmente foi mágica. É um momento que é uma vivência que eu não consigo nem descrever as sensações vividas, assim, são muito boas. Ao todo, quantas Olimpíadas? Ao todo eu participei de 3 ciclos olímpicos. 3 ciclos. E eu estou no 4º ciclo olímpico.
Montei o ranqueamento de 2000 e não fui, 2004 efetivamente eu fui, e 2008 também fiz todos os pontos de ranqueamento, com tudo pronto, eu tive uma ruptura de cruzado, e 2 meses e meio antes da seletiva para tirar quem seria o titular das Olimpíadas, eu fiz essa cirurgia. Acabei não indo. Dani, explica pra gente como é que é esse ciclo olímpico, esse ciclo de preparação, é uma preparação? São 4 anos, né? Cada 4 anos, quando você volta de uma Olimpíada, começa o trabalho para outra. Se você não começar em 4 anos, você fica atrasado, né? E hoje em dia o ranqueamento, antigamente a vaga era do país. Então qualquer atleta que fosse na categoria ligeiro marcava ponto para o Brasil na categoria ligeiro. Hoje em dia não, o ponto é do atleta. Então se você começar a dispersar muitos atletas que vão, você não consegue montar o ponto daquele atleta. E a vaga é do atleta. Então, se o atleta machucar, se outro do Brasil não tiver ranqueado dentro daquela categoria, não vai ninguém do Brasil. Vai para outro país a vaga. A vaga, hoje em dia, fica com o atleta. É como se fosse... É muito próximo do ranqueamento do tênis. Então, você tem um ranqueamento mundial, os 14 primeiros do feminino participam da Olimpíada e os 22 primeiros do masculino também participam, sem repetição de país. Os Jogos Olímpicos de Londres 2012, está se preparando então? Né? Eu estava me preparando e estava numa corrida pelo esse ranqueamento. Eu acredito que hoje o meu ranqueamento está muito apertado. Eu tive uma lesão de tornozelo ano passado, foi acho que a lesão mais grave que eu tive dentro do esporte. E o processo de recuperação está sendo muito grande. Foi um processo com 2 cirurgias, a primeira cirurgia de fixação, uma segunda para raspagem e tal, para poder voltar efetivamente para os tatames, e estou voltando tem 1 mês que eu estou em cima do tatame. Como está muito em cima, a gente está 1 ano da Olimpíada, ficou uma corrida muito difícil de ser alcançada. Continuar, vamos tentar. Graças a Deus o Brasil tem mais 2 atletas que estão dentro do ranqueamento, então a categoria vai ser representada pelo Brasil. Acredito que a gente vai ter uma boa representação. Pois é, Dani. E os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio? Só que você vai responder daqui a pouquinho, porque a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, mais histórias campeãs com Daniela Pouzin para você. O Vida Vivida está de volta, hoje conversando com a judoca Daniela Pouzin. Dani, no bloco passado nós falávamos de Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Londres e os Jogos Olímpicos do Rio. O que você espera? Você está se preparando? Eu estou me preparando, mas não como atleta, então estou me preparando com a minha transição de carreira. Agora estou me preparando para trabalhar nos bastidores, ajudar o esporte de uma outra maneira, não como atleta, mas trabalhando para que o evento aconteça da melhor forma possível. Hoje faz parte uma das minhas metas é conseguir estar dentro desse processo, trabalhando e contribuindo para o esporte brasileiro. Dani, você falava de transição de carreira. Como está a sua carreira agora? É difícil até para mim entender, né? Porque a gente vive uma vida como atleta profissional, e esse é um momento meio confuso da vida, que você tá acabando a sua vida atlética, porque ela é finita, ela não é uma vida que você estende ao longo de uma carreira que ela tem um prazo de validade. Geralmente quantos anos, Dani, um atleta? Não tem um prazo, não tem uma idade certa. Vocês devem acompanhar atletas, tem atletas de diversas idades. Tem uns que aposentam mais cedo, outros mais tarde. Tudo vai depender do organismo de cada um, de como o organismo está respondendo. Você vê o Flávio Canto, ele tá aí até hoje, tem 36 anos, se não me engano, e está em plena forma. A gente não tem como falar que o cara tem que se aposentar aos 30, aos 35, aos 37. A gente tem medalhista de pódio de mundial feminino com 37 anos. Então a gente não tem como dar uma assertividade na idade. Mas eu acredito que isso vai de cada um. E acho que está chegando o meu momento. Ainda não chegou, mas ele está se aproximando. E a transição de carreira, ela é uma coisa que tem que ser pensada, e é até um aviso aí para os atletas e para quem pretende
trabalhar com isso e continuar uma carreira profissional de atleta, você tem que preparar isso desde o início, desde que você está no seu colégio. Você vai no colégio, você já tem que pensar no que você é depois. Eu fiz uma graduação em arquitetura, fiz uma pós-graduação em administração e marketing esportivo para poder fazer esse link com a arquitetura, entender a dinâmica e a mecânica do esporte, gestão, né? Do outro lado do esporte, que não como atleta. Você também agora faz parte do COB, né? Qual é a sua função dentro do COB? Assim, sim? Eu sou arquiteta, eu trabalho com arquitetura. Eu trabalhei com um projeto lá para o Centro de Treinamento de Taekwondo, que já foi inaugurado no passado, em setembro, outubro do ano passado. Foi que está acontecendo dentro do Maria Lenk. E em outros projetos que ainda estão no decorrer e ainda não estão inaugurados. Então, hoje minha atividade, eu consegui linkar arquitetura, que é uma das minhas paixões, com esporte, que é a outra. Então, estou trabalhando com arquitetura esportiva. Bem, Dani, ainda falando de Olimpíadas, Rio 2016. O que você espera, na sua opinião, o que você espera que essas Olimpíadas possam trazer para o esporte e possam trazer para a cidade em geral? Acho que os Jogos Olímpicos ele é uma oportunidade única para quem cedia ele, para a cidade que recebe os Jogos. Já temos uma titular da Seleção Brasileira de Judô, a Rafaela Silva, dos 57 quilos, que veio da ONG Reação, e ela é oriunda da Cidade de Deus. Então, é efetivo, a gente tem resultados efetivos com o uso do esporte como alavanca social. Bem, Dani, como eu falei, você foi revelação do judô em 1999, né, conquistando a medalha de ouro. Quais são seus principais títulos? Vamos falar um pouquinho deles, assim. Vamos lá. Tem algumas medalhas aqui, a gente pode até... Tem o PAN de 2007, né, que foi aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi uma competição que todo mundo acompanhou bastante. Foi muito prazeroso. É uma das medalhas que eu mais gosto, apesar de ser de prata, né? Eu fiz a final com a cubana, que era campeã mundial do ano, né? E foi uma luta super dura e foi uma medalha bastante suada. O gostoso dela foi que foi em casa. Assim, a maioria delas, essa aqui, de 2009, que foi na Inglaterra, a gente ganha e não tem um gostinho de dividir a vitória com o público ou com a família que está ali do lado. Quando você tem em casa é um gostinho diferente, assim, como vão ter os atletas brasileiros a oportunidade em 2016. Isso aqui foi no Japão, foi do outro lado do mundo. Assim, foi... E eu ainda fiquei... Terra do sol nascente. Ainda fiquei lá bastante tempo treinando depois, eu fiquei 3 semanas treinando. E só consegui, quando eu cheguei, a euforia de ganhar a medalha já tinha passado. É engraçado que são momentos, assim, você ganha uma medalha, no dia seguinte você já está treinando para o próximo compromisso e você, assim, aquilo ali, você não pode viver nessa euforia. Você tem que saber absorver bem e trazer aquilo para te dar uma motivação boa para uma arrancada para o próximo título. E quando eu voltei, eu já voltei com a cabeça no outro título, enquanto o pessoal queria comemorar esse quando eu cheguei, né? Mas essa aqui, Dani, qual é essa aqui? Essa daí foi dos Jogos da Lusofonia. Foi em 2009, em Lisboa. Foi uma medalha também bem legal, assim, que todos os jogos é um momento diferente do campeonato da modalidade. O campeonato da modalidade, você encontra pessoas só da sua modalidade. Quando você está em jogos, você está em Vila Olímpica, você está em congregação de diversos países e modalidades, então você tem a oportunidade de vivenciar histórias de outras modalidades que são diferentes das suas, as vivências dos outros esportes, então você conhece outras dinâmicas e é uma diversidade de cultura e oportunidade de conhecer pessoas muito bacana. E tem muitas outras mais, né, Dani? Que não teve como a gente mostrar aqui. Enfim. Bem, Dani, a gente vai dar mais uma paradinha. Daqui a pouco, mais histórias de Daniela Pozzin para você. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa, hoje conversando com a judoca Daniela Pozzin.
Dani, você estreou então em Jogos Pan-Americanos em 2007, né? Aqui no Rio. Esteve na Olimpíadas de Atenas, não foi? Você conquistou a medalha de prata, é isso? Você foi derrotada pela chinesa Feng Gao, né? Foi apenas 1 minuto e 24 segundos. Como é que é para um atleta, depois de um longo período de preparação, chegar a uma Olimpíada e não conseguir êxito, né? É uma grande frustração. Eu demorei um bom tempo para entender isso, assim, para interiorizar o que tinha acontecido e dar seguimento, né? Porque você não pode também, a frustração não pode te derrotar. Pode-se dizer que o auge de uma carreira de um atleta é quando ele consegue uma medalha de ouro olímpica. Então, é onde a gente mira. Nem sempre todo mundo acerta, mas é o foco. O foco é uma medalha olímpica. Vamos falar de amizade. Como são os amigos na sua vida? Assim, os amigos que te apoiaram, que te incentivaram, pessoas que são referência para você, que são seus amigos no judô. Como? Eu tenho grandes referências no judô e na vida. Tenho grandes amigos. Uma das minhas maiores amigas é a Gabi, é a Gabriela. Veio do judô. Fiz amizade com ela desde o judô e se tornou uma grande amiga. Gabriela Souza. Judoca? Judoca. A judoca, ela foi da seleção brasileira das de base e depois ela aposentou cedo. É uma das histórias que a gente não tem como dizer qual é o momento de sair do judô, né? Ela saiu cedo logo que entrou na faculdade. Mas tem outras grandes amigas e assim, amizades muito grandes, que é a Daniela Zangrando, também da seleção brasileira. Eu tenho grandes amigos e tenho grandes amigos também fora do judô de infância e de faculdade, de outros meios. Por falar em amizade, Dani, tem alguém que quer mandar uma mensagem para você. Vamos acompanhar ali naquele monitor? Oi, Dani, eu vim aqui para prestar essa homenagem para você, contar um pouco da nossa história desde que a gente é criança, contar tudo que a gente passou, todas as brincadeiras, as conversas, tudo que a gente vivenciou junta, desde que a gente é criancinha até hoje, que a amizade só aumentou. Então, o que eu queria te dizer nesse momento é te desejar muita sorte e sucesso para a sua vida, desejar só coisas boas, que você continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que eu, você e Gabi juntas possamos ser as trigêmeas para sempre. Eu vou contar essa história também. E tudo de bom, desejo tudo de bom mesmo. Eu, Daniela e Gabriela, nós somos primas, elas são gêmeas, mas nós três a gente se parecia muito quando a gente era criança. Então a gente se aproveitava disso e falava na rua, em shopping, supermercado, que nós éramos trigêmeas. E isso na época não era tão comum como é hoje em dia. Então criava-se um alvoroço, a gente se vestia igual, a gente comprava roupa igual. E assim, meu tio ajudava, falava também que a gente era, confirmava a nossa história. E por muitas vezes, em muitos lugares que a gente ia, nós dizíamos que éramos trigêmeas e isso foi ficando. E até hoje ela me apresenta como essa minha outra irmã gêmea. Ela me apresenta assim para os amigos. Então assim, não é só a amizade de ser primo, ficou uma amizade quase que de irmãos, né? Nós somos irmãs praticamente. Então eu, ela e a Gabriela, nós sempre nos demos bem, não existe preferência, nós nos adoramos, nos amamos e isso que é muito importante para mim. Isso foi desde criança e tá indo até a nossa fase adulta, eu espero que continue para sempre. Dani, eu desejo muito sucesso para a sua vida daqui para frente, muito sucesso nos empreendimentos novos que você está traçando, sucesso ainda no judô, tudo de bom mesmo, muita felicidade, saúde, que a família vai sempre te apoiar, a família te ama, você sabe disso, nós te amamos, eu te amo muito, um beijo, sucesso, fica com Deus. Ela não é minha amiga, ela é minha irmã. A irmã, amiga, prima. A minha prima do peito e como ela falou, a gente é trigêmeas, né? Eu tenho uma irmã gêmea, mas a gente foi criada juntas e a gente sempre brincou de ser as trigêmeas. E a família, então? Como é que é esse relacionamento com a sua família? Te apoiaram, né? Você falou do teu pai que incentivou você. Meu pai foi o grande incentivador para eu entrar no judô, ele vibrou junto. Acho que a minha família me incentivou muito até um dado momento. Teve um momento que eles até ficaram preocupados com essa fase de transição. Então, logo que eu estava me formando na faculdade, eles me cobravam muito a respeito do meu lado profissional, de como levar isso e como
manter tanto tempo dentro do esporte e prejudicar a vida futura. Acho que isso aí foi até muito bom, porque foi o tempo todo, eles não chegaram a desapoiar o esporte, eles apoiaram o estudo, apoiaram um planejamento pro pós-esporte. Então acho que foi muito importante, porque nem todo atleta transita tão bem entre a fase atlética e a vida profissional pós-esporte. Bem, Dani, você é contratada pelo Flamengo, né? Queria que você falasse dessa experiência, né, de estar trabalhando no Clube Flamengo e deixa um conselho ou uma mensagem para quem está em casa que quer ser judoca, quer seguir essa carreira de atleta. Essa experiência de ter ido para o Flamengo foi esse ano, em janeiro desse ano eu me transferi para o Flamengo. A experiência está sendo muito positiva, o clube está me apoiando bastante. Eu tive uma lesão ano passado, treinando dentro do Flamengo, eu já estava em conversas com o clube. E eles me apoiaram, estão me apoiando 100%, tanto nessa recuperação quanto num retorno dificultado. Então está sendo muito importante, o grupo lá é muito bom. E para quem está dentro do esporte, que quer continuar e seguir carreira esportiva, é saber que é uma carreira difícil, não é uma carreira fácil. Você vai enfrentar diversas dificuldades, vai ter quem te apoie, vai ter quem não te apoie tanto. Vão ter dificuldades dentro da escola, dentro da faculdade, de levar outras atividades em paralelo, mas que são tão importantes quanto o esporte na sua vida. Você vê aí o que eu expliquei sobre a parte da transição de carreira, é uma coisa que eu sempre alerto aos meus amigos, aos meus companheiros de treino, que você tem que se planejar para viver muito, muito intensamente o esporte, mas para saber que é finito, que é uma carreira finita e que você vai ter um segmento de vida pós-esporte. Então você se prepare e se planeje para ela. Então fica aí a mensagem. Dani, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim. Nossa, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu gostei muito assim, de poder ter essa oportunidade de transmitir um pouco da minha história, de contar um pouco da minha vivência. E se puder aí plantar alguma sementinha do bem em alguma criança que estiver gostando e gostando do esporte, que isso seja assim, um prazer imenso. Com certeza essa semente vai plantar e vai germinar, dar muitos frutos. Obrigado, Dani, mais uma vez. E o Vida Vivida vai ficando por aqui. Mas você pode participar também do nosso programa, mandando sugestões. É só enviar um e-mail para tvuniversidade@universidade.br. E para rever nossos programas é muito fácil. Acesse o nosso site www.universidade.edu. Tchau, até o próximo Vida Vivida.